Olá, meus amigos do Jumper Brasil! Estamos aqui de volta com o nosso Jumpercast, o podcast do Jumper Brasil que conta para vocês a história da NBA, temporada 2023-2024, que está acabando, ou pelo menos é o que parece. Será que acaba logo ou será que temos mais uns dias aí para acompanhar os jogos que estão na Band, inclusive? Que legal, assistir jogo na Band. Eu já vou puxar um assunto aqui, nada a ver. A gente fica 20 minutos programando tudo e eu já chego com um assunto novo. Antes de falar de assuntos novos, Ricardo Estabolito, como você está, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, Vini. Boa tarde, todo mundo. Tá muito povoado aqui, então eu vou falar todo mundo. Só o Vini que vai receber um especial. E a todo mundo que acompanha o Jumper, como sempre, vocês sabem, né? Não tô aqui muito pela conversa, não. Tô aqui pela polêmica. Então, tretas, por favor. Hoje é dia de confusão. Gustavo Freitas, como estão as coisas? Oi, Vini. Oi, Ricardo. Oi, Júnior. Oi, Matheus. Oi, Vitor. Tudo bem com vocês? O Vitor não tá aqui, ele tá aqui nos bastidores, mas eu sou educado e falo oi para todo mundo. As coisas estão legais. Bom, eu acho que o Celtics tá ali, né? Então, acho que eu tô feliz. Não sobra tempo para falar muita coisa, dando oi para esse tanto de gente hoje. Júnior, Mauro Júnior, tá aqui com a gente. Como é que tá, garoto? Boa tarde. Boa tarde, Jumper. Boa tarde, audiência. Satisfação inenarrável parafraseando o nosso amigo Cláudio R. Leitor há mais de uma década aí de vocês. Trabalho top de linha e satisfação imensa poder estar participando aí dessa resenha. Antes do Matheus dar o boa tarde dele, a produção já me avisou que o Ricardo Estabolito tem direito de resposta sobre o boa tarde do Mastor. Então, volto para Ricardo Estabolito. Não, eu quero direito de resposta porque eu sou realmente mal educado, meu. Hoje estou mal educado mesmo e dando esse direito de resposta. Valeu. A gente tinha que receber o direito de resposta transcrito antes para falar se a gente liberava ou não. Esse seria negado. Matheus, boa tarde, meu garoto, tudo bem? Boa tarde a todos, boa noite, bom dia para quem está escutando em outro horário. Muito assunto hoje, finais da NBA. Rapidinho, vamos começar a falar. Ricardo, tudo bem, meu amigo? Agora sim, vamos falar de basquete, vamos falar das finais da NBA. Ontem, para quem está assistindo agora, né, no dia da gravação, ontem teve jogo 3 e o placar da série está 3-0 para o Dallas Mavericks. Desculpa, para o Boston Celtics, que venceu o Dallas Mavericks fora de casa. Então já são 2 vitórias em casa, mais uma terceira fora de casa. E a série está 3-0, Ricardo. Pois é, né? Assim, sobre o jogo de ontem, eu acho que pelo menos o Mavericks foi bem mais competitivo. Uma coisa que a gente vai discutir depois é que deu um pouco de azar, porque o melhor jogo do Kyrie Irving confluiu com o pior do Luka Doncic, então meio que foi comprometendo o Dallas nesse sentido. Mas o que a gente está vendo em quadra é muito claro a situação que a gente já sabia desde o começo, aliás, que muita gente já comentava e que eu acho que é simples assim. Eu acho que a gente não pode ser simplista, mas às vezes as coisas são simples. Boston é mais time que Dallas. Boston é consideravelmente mais time que Dallas. Dallas é o time do momento. Dallas é um time que conseguiu ganhar atração no Oeste. Mas Boston é melhor time do que Dallas e tá muito comprovado isso. E quando eu digo time, eu digo no corpo mesmo de time. É o que a gente viu ontem, mas que a gente já viu em outros jogos, por exemplo. Esse elenco de apoio existente, o que digamos que existe elenco de apoio em torno dos dois é muito diferente em termos de produção nessa série, e repetiu-se de novo no jogo 3, em torno dos Astros. Eu acho que é muito claro. Tem uma jogada que é muito ilustrativa sobre isso, entre várias do jogo, né? O jogo tem vários lances ilustrativos, mas há um
que é no segundo tempo, não vou lembrar se no terceiro ou no quarto, foi meio que na confluência entre os dois. Uma infiltração do Drew Holiday pela lateral da quadra e ele solta um passe sem olhar para fora para o Derrick White, meio que de frente para a cesta, converter uma bola de 3 pontos. E eu fico pensando, quem são os dois caras do Dallas, tirando o Kyrie Irving e Luka Doncic, que vão protagonizar esse lance nesse momento? E não existe. Não existe quem faça esse passe. E aparentemente deveria existir quem acerte esse arremesso. Mas até que acerte esse arremesso está meio complicado na série. O jogo 3 meio que foi uma reafirmação do que a gente já está vendo ao longo da série nesse sentido. Eu achei que Dallas. E Dallas é engraçado, né? Dallas pareceu que jogou meio que uma defesa um pouco zona, para tentar manter um pouco mais os seus pivôs, o Gafford, o Lively dentro do garrafão, um pouco mais, mas Boston tem tantos pontos para atacar, cara, são tantos pontos fracos na defesa de Dallas, que realmente, sabe, Dallas se esforça para manter o pivô lá dentro, e essa talvez não seja a grande questão, talvez a grande questão seja a montagem inteira do elenco, é muito complicado, você tem vários pontos para atacar. Ontem o Luka Doncic se falou muito dele, né, e aliás como um ponto que foi bastante explorado por Boston, mas existem outros pontos, existem outras fraquezas, e diferente disso, o Boston se manteve, como nos outros jogos, como um time que vai lá, mesmo sem o Porzingis agora, troca, e o espaço não aparece, né? Dallas sofre para encontrar o espaço, embora a ausência do Porzingis ontem tenha trazido uma coisa interessante para Dallas. Dallas infiltrou mais do que nos outros 2 jogos da série ontem. Acho que teve mais caminho para o garrafão do que nos 2 primeiros jogos da série, eu achei, porque o Porzingis não está lá, e o Porzingis altera arremesso. Acho que o Dallas chegou ali, Dallas até criou bons arremessos, mas é muito claro quando você pega os dois times que a fragilidade defensiva deles é uma grande diferença, é uma coisa é uma diferença muito grande entre eles, e eu não vou seguir comentários de doutorado não, deixar o pessoal falar que brincadeira, né? Minha voz também o tempo inteiro. Não, e eu também, ô Ricardo, quero, já falando especificamente desse jogo, só dizer que uma coisa que eu gostei muito do Boston ontem é que não caiu naquela mesma armadilha do Minnesota de perder para os coadjuvantes, né? O Dallas, se quisesse ganhar ontem, tinha que ter o Doncic, tinha que ter o Kyrie Irving, e os coadjuvantes também sendo bem marcados. O Minnesota foi tentar dobrar demais, tirar demais o jogo das estrelas, as estrelas continuaram arrebentando e os coadjuvantes ainda estavam livres. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho especificamente desse problema aí do Dallas, mas agora, Júnior, conta do Celtics, agora não só jogo 3, ô Júnior, mas Celtics 1, 2, 3. Por que esse time está tão melhor do que os outros? Eu sei que vocês estão rindo aí do meu Celtics 1, 2, 3, não é uma dancinha nem nada disso, tá? Mas, Júnior, um apanhado aí do que o Celtics fez de bom até agora. Cara, eu acho que isso daí nada mais é do que a coroação de um masterclass que o Stevens vem dando há 3 anos. Eles tinham um núcleo excelente que disputou finais 2 anos atrás, e em algum momento daquelas finais a gente achou que eles iam colocar uma pá de cal na dinastia do Warriors. Não foi possível, e deram um baita upgrade em relação àquele time, trazendo o Drew, jogador vencedor, dispensa comentários, e o Letão também, que, apesar de não estar em quadra agora, o pouco tempo que ele disputou, ele fez estrago naquele jogo 1. O cara é uma máquina de mismatch. Ele, quando ele, como bloqueador ali na cabeça do garrafão, se ele tá com um jogador menor do que ele vai arremessar por cima do cara. Se vem ajuda de lá de dentro, ele deixa o Mavis deixa o garrafão desguarnecido, vai abrir backdoor para 3 caras ali, infiltrar e encaçapar a bola sem contestação nenhuma. Então, qual a resposta para um tipo de jogador desse? E apesar da ausência dele, ainda são 5 caras imprevisíveis ali, cara. A bola vai rodar na mão de quem cair, vai matar a bola e... Assim, não é todo mundo, não é todo treinador. Eu não espero isso de verdade de Jason Kidd, mas eu acho que seria uma tarefa muito ingrata para quem quer que viesse do Oeste tentar encontrar soluções para isso. E assim, em termos de elenco, cara, é uma diferença abissal. O time do Dallas, para mim, ele chegou muito além do que a gente imaginava.
Os caras bateram 3 times com 50 vitórias dentro do Oeste para disputar essas finais aí. Coisa que o Denver Nuggets, que é um time campeão e temido por todo mundo, não conseguiu até hoje em playoff, né? Isso aí. Foi bem o Dallas Mavericks até agora, e agora, sem dúvida, está encontrando um adversário nos cascos, como o Júnior falou, até desfalcado, o Boston está sobrando. Demais. Matheus. Oi? Matheus, vamos lá. Do outro lado da quadra está um Dallas Mavericks que chegou à final de um Oeste carregado, como a gente falou tanto aqui no começo dos playoffs, mas que agora não está tendo muita possibilidade, e acho que não chegou a 100 pontos ainda nesses 3 jogos, contra o melhor time da temporada regular. O Júnior citou muito bem essa questão dando uma pincelada no comentário dele, do Brad Stevens, né, que, assim, só um detalhe, quando ele chegou como GM, o quinteto do Boston titular era Kemba Walker, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum e Tristan Thompson, com Evan Fournier, sexto homem, Daniel Tyson, uma reserva super importante. Então, ver o que Boston conseguiu construir em termos de profundidade a partir disso é muito grande. E junto, ontem, acho que o simbólico é o jogo do Xavier Tillman, né? Que é um cara que chega no meio da temporada, uma troca meio, assim, troca secundária, não era um cara que chegava para ter minutos imediatos, e ele é um cara que tem um impacto fantástico no jogo, substituindo o Porzingis, e mantendo a coisa que está complicando o Dallas, que é o Boston Celtics não tem elos defensivos fracos nessa série, né? Então, é muito difícil você conseguir atacar e conseguir confrontos confortáveis, tanto para o Luka Doncic, tanto para o Kyrie Irving. O Kyrie foi muito criticado, né, no começo da série, e realmente não vinha jogando bem, mas é muito difícil você falar que existe alguma coisa que o Kyrie Irving possa fazer além de acertar arremessos impossíveis. E aí, ok, tudo bem, o Kyrie Irving é o cara que foi construído para isso. A fama do Kyrie Irving é essa. Ele virou o jogador que ele é por conta disso. Aquela final de 2016 foi basicamente sobre isso, né, que o Cavs ganha. Aliás, um outro comentário que eu fiz ontem durante o jogo. É interessante como essa série, no conceito dos dois times, tem semelhanças com aquela final de 2016, que é a última que chegou a 7 jogos. É um time que precisa de 2 jogadores fazendo 35, 40 pontos toda noite, com perfeição, contra um outro time que, óbvio, tem suas estrelas, mas que tem um sistema coletivo muito mais sólido, um sistema de criação de bolas de 3. O Boston Celtics ontem no jogo tinha mais da metade do volume, né, mais que o dobro, né, do volume de bolas de 3 do que o Dallas. Então, é a conta matemática. O Mavericks chegou muito no garrafão, começou o jogo com eficiência nisso, mas o Boston tinha o dobro de bolas de 3. Então, é sobre o que a NBA é construída hoje. Muita gente usou isso para denegrir os Celtics ao longo do ano, de que eles só tinham a versatilidade da bola tripla, mas ninguém arremessa melhor de 3 pontos do que o Celtics. Então, no fim da história, eu acho que é uma aposta que, óbvio, você vai perder certos jogos, mas é uma aposta que se converte no fim das contas. Mas tem uma diferença importante sobre essa série 2016. O Cleveland Cavaliers daquele ano era o time mais atlético da série por muito, e ele tinha sua grande estrela como uma grande força nos dois lados da quadra, né? Que era o LeBron James. E isso foi muito fundamental, porque manteve o jogo num nível baixo que o Dallas não consegue manter aqui, né? O Dallas não consegue limitar o Boston como o Cleveland conseguiu limitar o Warriors com aquele ataque fantástico daquele ano. E sobre o ataque do Mavericks, não falei do Kyrie, mas o Boston tirou, principalmente, as 2 bolas mais confortáveis e que fizeram o Dallas Mavericks chegar aqui. E que, pasmem, não eram isolações ou jogadas individuais do Luka Doncic ou do Kyrie Irving. Eram bolas de 3 da zona morta, justamente por essa dobra de marcação do Celtics sempre em um dos dois. Então, por exemplo, a série contra o Oklahoma City Thunder, que foi o melhor time da temporada do Oeste, ela é uma série basicamente de variação de bolas de 3 pontos. Se o OKC tivesse chutado um pouquinho melhor, o OKC poderia ter ganhado a série. Aí que pesa muito. Dobras no Luka Doncic, dobras no Kyrie Irving, quando eles pisam no garrafão tem 3 caras, e tem o PJ Washington na zona morta chutando para 46% do perímetro naquela série. Boston fez o quê? Boston sente que pode marcar o Kyrie Irving, e acho que eles têm razão. Derrick White e Drew Holiday são caras muito... são excepcionais defensores. O Jaylen Brown, obviamente, também não é um mismatch confortável para o Kyrie, o Tatum não é um mismatch confortável para o Kyrie. Então, o Kyrie vai ter que matar arremesso impossível. O Doncic, ok, talvez você não consiga limitar o Luka Doncic. Todos os jogos ele teve 30 pontos. Mas você pode limitar o aproveitamento.
E ontem, nesse sentido, foi o pior jogo dele. E o que acontece é você não abre o espaço para esses caras da zona morta. Podia Washington, Derrick Jones Jr., Josh Green, Max Kleber, outro, né? E Boston soube lidar muito bem ao longo da série, né? O primeiro jogo foi mais radical nisso. O primeiro jogo, o Dallas matou uma bola de zona morta, que foi no garbage time, e não fez nenhuma ponte aérea, que é outro ponto também. O Dallas Mavericks não teve ponte aérea, foi o que colocou Derek Lively e Daniel Gafford com esse impacto todo que eles têm tido ao longo da série. E aí o Boston soube negociar com também a confiança dos coadjuvantes do Mavericks, né? Você pega o Max Kleber, por exemplo, que talvez era o palpite de pivô mais interessante para essa série, pela capacidade que tem de defender perímetro, pela capacidade que tem de chutar bolas de 3, e o Max Kleber é uma coisa pavorosa até aqui. Né? O Max Kleber não consegue chutar uma bola. Teve um turnover bizarro dele ontem, que ele chutou, tomou um toco, tentou pegar a bola, encaixou e deixou a bola escapar para a torcida. Então é um tipo de confiança, é o tipo de coisa mental que acontece numa série quando o coadjuvante não tá matando bola tripla. Aquela história dos coadjuvantes jogam melhor em casa, né? O cara jogou 8 minutos, não fez nada, não voltou mais, né? E para você, o Daniel Gafford, que é um problema defensivo muito grande, mas até teve alguns momentos interessantes jogando em post-up, porque quem tá marcando o Gafford é o Tatum em muitos momentos, e o Gafford vai ter essa vantagem de altura, né? Mas é isso, acho que o Dallas depende muito de Luka Doncic e Kyrie Irving e não tem mais as suas bolas de conforto. Obviamente que eles dependiam de Luka Doncic e Kyrie Irving nas outras rodadas também, mas você tinha mais variação ofensiva pela capacidade que o Dallas tinha, do que os dois tinham de atrair marcação, pela incapacidade, por exemplo, de um OKC, que foi um dos piores times em recuperação defensiva na temporada, então dobrar no Luka e no Kyrie gerava visuais ainda melhores. O Minnesota também teve muitos problemas ofensivos na série, Dallas defendeu muito bem, mas tu vai falar do Luka Doncic agora, depois tem uma pinceladinha tática para falar sobre isso, porque é interessante pensar que o Luka evoluiu nessa pós-temporada como defensor individual, mas os aspectos coletivos do Boston Celtics, na minha opinião pelo menos, né, eles são muito fundamentais para a gente ver o que o Luka Doncic tem sido um problema defensivo nessa série mesmo. E ontem foi um jogo assim terrível. Acho que até dos dois lados, porque no ataque ele começou muito bem, teve muita ineficiência posteriormente, né? Que é um ponto também. O Luka Doncic está sendo tão envolvido na defesa que ele está cansando. Os últimos quartos do Luka Doncic nessa série, óbvio, você tem a lesão também do tórax, né? Que ele está lesionado, do tornozelo, joelho, enfim. Mas, meu amigo, é cansativo para um cara que também já não tem o condicionamento físico ideal, vamos dizer assim. É cansativo, o cara tá envolvido em todas as posses. E Boston tem feito isso como ninguém fez, talvez, em qualquer série que eu já vi o Luka Doncic jogando. Ninguém conseguiu explorar o Luka Doncic a este ponto, como o Boston tem feito. Mas deixa o Mastor falar o dele, depois eu volto. Acabando a gasolina do homem. Mastor, a internet hoje não foi nada legal com o Luka Doncic. O mundo está caindo na cabeça do esloveno. E agora, me conta, Mastor, o que fazer, Luka Doncic? Para esse ano, nada. Descansar, Olimpíadas. Eslovênia está nas Olimpíadas? Tá no pré-olímpico. Pré-olímpico, então. Boa sorte. Pré-olímpico duro para jogar ainda daqui uns 15 dias, eu acho, quase Boa no final da sorte. NBA, capaz já tem que ir para lá. Boa sorte. Próxima temporada, condicionar melhor e começar a trabalhar melhor o corpo. Sim, tem a lesão. Não, na verdade, são 4 lesões diferentes no Luka Doncic. Tá? Você jogar uma temporada inteira que você já se desgasta, chega no fim dela, olha o que tem. Tem a pós-temporada, tem os playoffs, que é uma intensidade muito maior, um peso muito maior, e aí você tem que defender como ele defendeu bem, especialmente contra o Thunder e o Timberwolves. Beleza, mas aí você coloca também na conta o fato de ele não estar conseguindo produzir defensivamente, fechar os espaços, fazer com que seus adversários se sintam incomodados com ele não está conseguindo fazer. Ele está virando um alvo fácil na defesa. E ele virando um alvo fácil, cansando, jogando na defesa, ele até tem
o primeiro e o segundo quarto num ritmo altíssimo. Vem o terceiro quarto, já começa a cair. Chega no último, ele não tem perna. Simples assim, ele não tem perna para fazer um jogo inteiro em grande nível. Não tem. São as lesões, é o condicionamento físico, como ele é fisicamente mesmo. É assim. Mas é uma novidade isso? Não, isso não é novidade. Quem viu o Mavericks na temporada, quem viu o Mavericks nos últimos anos, sabe que o Doncic tem uma certa queda no último período. Só que agora a gente está falando de finais da NBA. Está no final do final da temporada. Onde o desgaste está no ápice. Você não tem... Sabe? Você vai falar o quê? O cara tá esgotado. Então, assim... algumas coisas aí que o Matheus disse são pontos importantes para essa queda dele. O Celtics está ok com o Doncic fazendo 30 pontos. Ok, pode fazer seus 30 pontos, mas os seus colegas não vão te ajudar de jeito nenhum. Não tem dobra. Não tem exatamente isso. Tem o cara que marca ele em cima e o outro que fica na linha do passe. Quantos turnovers o Doncic cometeu assim na série? Foram várias ocasiões em que isso aconteceu. Aquele passe que o Drew Holiday vai e joga pro Derek White, que o Ricardo disse. Como que ele tem a capacidade de fazer isso? Não tem, porque está todo mundo marcado. Os caras estão esperando, eles estão esperando nos lados da quadra. Já estão esperando, eles sabem que a bola vai ali. E aí você tem o dunker spot, né? Que muitas vezes se usa ali. Você pega, por exemplo, o Denver Nuggets, ficou muito mais conhecido ali o Nikola Jokic passando a bola para o Aaron Gordon ou para o, sei lá, qualquer outro cara grande pulando ali. No Mavs, são 3. É o Derrick Jones, o Daniel Gafford, o Derek Lively. Os 3 fizeram isso durante todas as séries de playoffs. Tanto que, e outra coisa que o Matheus disse isso, e também dos arremessos do perímetro, né, nos cantos da quadra. Doncic teve uma média de 15,7, mais ou menos isso, oportunidades de assistências por jogo em todas as outras séries. Nessa agora está 9,4. O que aconteceu? O Celtics tirou dele uma das principais armas, que é a ponte aérea, fechando ali um cara... Derek Jones, você não vai voar em cima de mim aqui. Pronto, tá travado. Não tem como vir o passe ali. Ontem teve um lance com o Lively. O Lively recebe para enterrar e erra, faz aquela cara de... por quê? Porque ele estava marcado. Tinha um cara na frente dele. Ele salta por trás dele e consegue pegar a bola e tentar enterrada, mas erra. Ou seja, nem esse tipo de jogada está dando certo. Por quê? Por conta dessa marcação de Boston. O Joe Mazzulla, que eu gostava de criticar, é o insistente do arremesso de 3 que não varia o jogo. Isso é irritante. O time está perdendo por 10, de repente 15, e ele continua mandando arremessar de 3. Isso é irritante. Para um torcedor, e eu vou dizer como eu, que não aguenta mais o Celtics perder, e chega, tem um time bom, vai chegar lá e tal. Cara, é irritante. Tem muito perfil aí que gosta de falar que o Celtics é o melhor. Cara, eu prefiro pensar com o copo meio vazio. Então, vamos lá. Só para concluir sobre o Doncic. É muito estranho, porque quando você diminui esse número de assistências possíveis de 15 para 9, você também diminui o número de pontos por assistências. Ele tinha 21, 22
antes, aliás, 22 pontos por assistências dele até a série contra o Celtics, e agora, na final, tá dando 14 pontos por jogo. Se ele não tem a ajuda dos coadjuvantes, e o Kyrie Irving só acordou no terceiro jogo, cara, Dallas tá em uma situação terrível, não tem muito o que fazer. E olha, não jogou o Kristaps Porzingis, que era o cara que vinha do banco, para poder fazer toda aquela diferença na segunda unidade. Que era ali que o Celtics estava matando o Mavs. Nos 2 primeiros jogos, foi na entrada do Porzingis que Dallas sucumbiu em relação ao ataque de Boston. Então, cara, você chega numa situação dessa e tá tudo dando errado, cara, tenta no ano que vem. Melhora o elenco. Vá atrás de caras mais fortes. Doncic, por favor. Recupere-se fisicamente. Enfim, são essas coisas. E Dallas, contrate um técnico. Nossa, eu não vou falar agora, não. Mas eu tenho 2 episódios do Jason Kidd ontem que me mataram de raiva. Eu sou torcedor do Celtics, mas se eu sou torcedor do Mavs, eu ficaria muito... Eu posso adivinhar quais são? Tim Hardaway Jr. fechando o jogo e o timeout com 20-0, sequência de 20-0. Cara, rápido. Tim Hardaway Jr., 19 minutos no jogo. Ele não jogou a segunda partida. 19 minutos. O que aquele cara estava fazendo em quadra? Não sabe defender, está arremessando de qualquer jeito. São 7 arremessos nas finais e nenhum acerto. O que esse cara estava fazendo em quadra? No clutch time, o Doncic saiu e entrou quem? O Tim Hardaway Jr. Pelo amor de Deus. E aí que eu cito que, assim, é muito importante você entender o que é contextual numa temporada regular, né? Muita gente falava... Eu até fui num podcast recentemente que me perguntaram isso. Por que o Dallas não utiliza o Tim Hardaway Jr.? O cara foi o terceiro melhor pontuador, o cara é um bom arremessador de 3 pontos, isso aqui. Cara, grande parte dos jogos em que o Tim Hardaway Jr. foi muito bem nessa temporada, porque eles aconteceram, foi porque um dos dois não estava jogando, o Kyrie ou o Luka. Era sempre assim, era uma lesão do Luka Doncic, era uma lesão do Kyrie Irving, e aí, de repente, você tem o Tim Hardaway Jr. como um cara que é um bom arremessador ao longo da carreira, que tinha até nessa temporada um pouco de construção de jogo. Eu lembro de uma partida, se eu não me engano, foi contra o OKC até no começo do ano, que ele faz 41 pontos, e muito nisso, porque ele tinha mais volume. Com os dois fica difícil, porque são 3 alvos fracos na defesa. E assim, cara, o Tim Hardaway Jr., ele é bom arremessador, mas ele não é necessariamente esse cara de se movimentar fora da bola para fazer um arremesso, só chutar de catch and shoot. Não é. E aí acho que é uma característica que Dallas tem problema. Só para dar uma minha pincelada sobre o Luka Doncic na defesa e passar a bola para os companheiros. Cara, o Luka Doncic, ele na primeira série, que foi para mim foi a principal dele defensivamente, foi contra o Clippers, né? Ele evoluiu defensivamente como defensor individual ao longo dessas séries e muito por um aspecto coletivo. Os 3 times que Dallas enfrentou nos playoffs não tinham o espaçamento que o Boston Celtics tem. Ou até tinham, mas não tinham a eficiência, né? Então, Dallas conseguia apostar melhor contra isso. Qual é o grande ponto? Luka Doncic marcava individualmente o Kawhi, marcou individualmente o Paul George, o James Harden. Contra o Thunder, teve até posses contra o Shai Gilgeous-Alexander em alguns momentos. Mas o Dallas sempre encurtava os espaços, encurtava a quadra, trazia uma ajuda muito próxima. Então, se o Luka Doncic fosse superado, já tinha um cara ali em cima, né, a todo momento. E isso foi importante, porque esses times eles não tinham também a fluidez ofensiva. Então, não era uma coisa de o Paul George vai atacar o Luka Doncic numa isolação. O Shai Gilgeous-Alexander vai atacar o Luka Doncic numa isolação completa. Era sempre aquela coisa do o Luka Doncic está marcando individualmente, vamos lotar esse lado da quadra e vamos deixar o passe do lado fraco para eles derem. E se for dado esse passe e os caras acertarem, maravilhoso. Ok. Contra Boston, a diferença do Celtics aí é o mérito do Joe Mazzulla. Acho que para mim é a grande jogada da série e que Dallas não encontrou e não vai encontrar resposta pelo visto. É que não é uma questão de usar o Luka Doncic como
eu vou aqui fazer uma isolação e dar um step back de 3 pontos porque ele não vai ter mobilidade nem altura para me pegar. Não é isso. Ataque o Luka Doncic, Jaylen Brown, Jason Tatum, Drew Holiday em alguns momentos, ataque o Luka Doncic e cria os desequilíbrios defensivos. Então, a rotação de bolas, bolas de 3 do Boston Celtics, as movimentações fora da bola, elas começam a surgir porque, cara, o Luka Doncic é facilmente batido numa infiltração do Jaylen Brown, do Jason Tatum. Tem que vir 2 caras da ajuda, muitas vezes o cara da zona morta, muitas vezes o cara que tá ali embaixo do garrafão, e você abre espaço. E aí, meu amigo, rola a bola no Drew Holiday na zona morta. Vai vir um cara para tentar recuperar, rola no Derek White. E o Boston tem feito isso consistentemente até chegar no ótimo arremesso na outra zona morta, ou enquanto achar um outro cara livre que ajuda a estiver longe, e assim vai. Então, é meio que o Spurs fazia. Lembra lá atrás, que era aquela coisa maravilhosa do passe, até encontrar um cara livre? Era mais ou menos isso. Exato. Só que através dos desequilíbrios com o Luka. Então, é o ponto assim, não estou falando que o Luka Doncic não tem culpa. Ontem, inclusive, a ejeção do Luka Doncic, a expulsão, é uma coisa assim, cara, de falta de, como eu poderia dizer, de disciplina mesmo, de frustração. Ok, existiram algumas faltas questionáveis para um jogo 6 de finais da NBA, tudo bem, mas tem 3, 4 faltas ali que você olha e você fala, cara, o Luka Doncic não deveria ter feito essa falta. Ele faz 4 faltas em 8 minutos, se eu não me engano, porque ele chega no último quarto com 2 faltas. Então, assim, tem os erros dele também, acho que tem uma falta de disciplina, obviamente, ele é o grande alvo defensivo, então não tem como você tirar essa culpa dele, mas é o que eu falo, a gente precisa enaltecer o trabalho do Celtics nesse aspecto também, e não só falar do Luka Doncic, porque o Joe Mazzulla está conseguindo fazer o que nenhum outro técnico fez, que é pegar essa falha defensiva do Luka Doncic e criar, não individualmente através dela, mas coletivamente. E aí é onde Boston está gerando tudo o que está acontecendo, e por isso que o Celtics está prestes a varrer aí as finais da NBA. Inclusive, tem um artigo que vai sair, se você está vendo agora, assim que saiu, né, o podcast, vai sair uma notícia, um artigo por volta das 19 horas, falando mais ou menos o que a gente está falando aqui sobre a defesa do Celtics em cima do Luka Doncic e dos seus colegas ali, o Kyrie Irving, PJ Washington. Tem essa parte aí que o Washington faz 46% de 3 pontos em cima do Thunder, que ele vira um Larry Bird. É brincadeira, tá? Não se ofendam, mas é isso. Não, claro. Mas peraí, 46% de 3 pontos em playoffs numa série difícil, contra um time difícil, você fala, opa, tem um cara bom aí, né? Mas, enfim, ficou ali. Então, daqui a pouquinho, ou se você está vendo à noite, lê. A gente está falando algumas coisas legais ali. Com certeza, leia tudo que está lá no jumperbrasil.com, conteúdo de qualidade, onde você fica sabendo tudo o que acontece da NBA e do NBB também. Para quem vai ouvir esse podcast daqui a pouco, vamos lembrar também que tem jogo da final do NBB ao vivo, com imagens no Jumper Brasil. Que audiência fenomenal. Hoje eu quero que vocês todos peçam lá likes, viu, Mastor, Ricardo, todo mundo aí, vamos pedir like aí nas redes sociais, que hoje é dia do Jumper Brasil chegar a 10 mil inscritos no canal do YouTube. É com muito prazer que a gente faz esse trabalho para vocês e as pessoas estão apoiando, né? Estão lá deixando as curtidas e se inscrevendo nos canais e nas redes sociais do Jumper Brasil, e a gente sempre agradece. Vocês trocaram de posição aqui, então vou mudar aqui na dança das cadeiras. Júnior, vou começar com você agora essa roda de se voltar aqui semana que vem e o Dallas virar 4-3, tudo bem. Aí a gente apaga esse podcast aqui das redes sociais e faz outro. Mas, no geral, né, a gente vai pedir aqui para você já começar a falar aí, então, nessas considerações, o que você viu do Dallas, o que você viu do Boston aí até aqui, e caso você não ache que ainda dá para virar, né, o que você pensa, então, que foi o resumo dessa série, dessa temporada. Agora, falando num geral, expandindo um pouco do Boston que você já falou, Júnior.
Em relação ao Dallas, cara, acho que é tentar terminar aí a temporada aí dignamente, tentando evitar uma varrida, algo que o Celtics só conseguiu em finais lá em 1959, né? A torcida do Celtics, o Celtics garante o título dentro de casa diante da torcida, bota um ponto de afirmação nessa temporada tão dominante, fazendo valer esse timaço que eles montaram. E, cara, já pensando em off-season, em relação ao Mavericks, vocês estavam falando do Tim Hardaway Jr. aí, da utilidade dele, que não existe. Ele passa a ter uma utilidade a partir de agora, que é ser envolvido junto com algum salary filler, tipo Maxi Kleber, que é um contrato trocável, apesar de ter 2 anos de contrato, 11 milhas só, é um tipo de contrato que um time absorve e dá buyout depois, não pesa em nada, mas capital de draft, cara, socar esses 2 aí em ajuda imediata para voltar ainda mais forte temporada que vem. Entende? É algo que ele já, fazendo isso, ele já consegue absorver um contrato na casa de 30 milhas, um jogador aí que pode ser, quem sabe, até um up em relação ao Derrick Jones Jr., que eu tenho comigo, que é capaz de receber uma proposta acima de uma mid-level exception de algum time de fora, pelo que ele fez ao longo dos playoffs. Não pelo que ele está entregando agora, né? Pelo que ele fez ao longo dos playoffs, e é algo que o Dallas já não tem como oferecer para ele, né? Não tem as bird rights dele, vai ficar complicado uma renovação nesses termos. E o Celtics, cara, é o que eu já havia falado anteriormente, é colocar um ponto de afirmação aí num trabalho brilhante do Stevens e o tão sonhado 18º burner aí para não ter mais o Lakers, né, no seu encalço, né, como, não, a maior franquia é a minha, por conta disso e disso. Não, o maior campeão sou eu. E Derrick White sendo campeão. Nosso cria. San Antonio Spurs Legend. Só uma coisa. Ô Júnior, quem que você acha que chega pro Mavericks? Nessa faixa de preço aí, quem que você fala assim, podia chegar usando esses caras? Cara, na minha cabeça só vem Jeremy Grant. Como eu falei mais cedo no grupo, não é um tipo de jogador que me enche os olhos. Mas eu acho que ele oferece aquilo que esse time precisa. Ele não vai comprometer defensivamente porque ele é um bom defensor. E o espaçamento, ele é um cara que chuta 40% de 3 pontos. Ele não vai ser aquele tipo de cara que os caras vão pagar o arremesso igual faz com o dito Derrick Jones Jr., né? Airplay Mode, né? É o Derrick Jones Jr. com esteroides. Exatamente. Matheus, me fala, Matheus. Quer dizer que o Boston, então, não vai dar chance para o seu Cavs pelos próximos quantos anos, Matheus? Não, o Cavs vamos deixar para outro dia, né? Apesar que as notícias têm sido boas aí ultimamente, né? Donovan Mitchell, Darius Garland talvez ficando, não sei se isso é bom ou ruim no segundo ponto, mas enfim. Cara, acho que a história diz que as finais da NBA acabaram, né? E realmente muito difícil, né? De haver uma vida. Eu sou do time que acho que em algum momento da história a gente verá um time virando aí de 3-0 para 4-3. O Celtics mesmo é um bom exemplo, quase conseguiu essa virada no ano passado contra o Miami Heat, né? O Dallas, inclusive, eu acho que teve aquele momento, né, que o Boston abriu 21 pontos ontem, e aí todo mundo, eu mesmo, pisou na linha, já mandei um textão, falando, não, Boston, não sei o quê, trabalho, Boston, não sei o quê. Aí o Boston faz aquele momento que o Celtics faz como ninguém, que é ser o melhor time no mundo a ser uma bosta federal em 2 minutos, né? Aí 2 minutos que eles entregaram, o Dallas encostou, o jogo começou ali, e eu falei, cara, talvez se o Dallas tivesse ganhado esse jogo, né, nessa conjectura, talvez era uma coisa para mudar a série, né, dar o aspecto mental, sei lá, acho que é isso que o Mavericks tem que se apegar, porque os mesmos pontos que eles estão sofrendo estão aí desde o jogo 1 e não mudaram. Então, assim, só uma mudança muito radical de panorama para o Mavericks conseguir uma virada. Boston, inclusive, o Júnior citou a estatística do 18º título, a primeira varrida desde 1959. Um outro ponto, o Lakers, que
realmente, né, de 86, que tinha sido o último título até 2008, o Lakers teve uma aproximação muito grande do Celtics, né, nessa lista de maiores campeões, conseguiu igualar, enfim, em 2020, ganhando o título da bolha. Mas o Lakers não consegue passar o Celtics em títulos da NBA desde 1962 também, né? E mais uma vez aí vai, assim, pelo menos é o que o futuro das franquias indicam, vai demorar um tempo até o Lakers, assim, óbvio, o Lakers pode buscar um terceiro astro aí no ano que vem, mas ao menos em termos de trabalho, assim, o Boston Celtics é uma franquia hoje melhor do que o Los Angeles Lakers, eu acho, em todos os sentidos. Todos os sentidos, dos executivos, dos proprietários, dos jogadores, do treinador, que o Lakers não tem ainda, obviamente, mas é isso. Acho que é simbólico esse dado, né? O Celtics sempre conseguindo ali, mesmo que devagarzinho, mas mantendo essa liderança. E acho que é muito difícil, assim, me surpreenderia demais, assim, seria a maior vitória da história das finais se o Dallas Mavericks ganhasse, torcendo para o time que tem a maior vitória da história das finais, que é o Cleveland Cavaliers de 2016. Então, acho que essa série acabou. O Lakers vai trazer o Donovan Mitchell só para acabar com esse comentário seu agora. Aí não dá, pô. Aí eu tô aqui, né? Matar tudo de novo, Leicão. Aquele pacote. Ricardo Stabolito. 3 escolhas de primeira rodada. Kendrick Nunn. Não, Kendrick Nunn já foi embora já. Vocês lembram da história daquela temporada do Westbrook? Que o Lakers começou mal pra caramba, e aí o Kendrick Nunn tava machucado, a torcida do Lakers ficou falando o ano inteiro que, ó, tamo mal, mas quando o Kendrick Nunn voltar, vocês vão ver. Fizeram um pouco isso com o Gabe Vincent também, hoje, nessa temporada, no começo dela, né? Ricardo, me conta, Ricardo. Me conta o quê? Eu achei interessante. Me conta o quê? Agora, eu tô imaginando que seja sobre a série. Assim, a história diz que acabou, como o Matheus disse. Em algum momento vai acontecer, não vai ser dessa vez, provavelmente. Esse vai ser a 157ª vez que um time que abre 3-0 vai ganhar a série. Eu acho que não tem muito o que dizer, sinceramente. Assim, quando se abre 3-0, eu torço particularmente para que Dallas vença um jogo. Eu sempre acho que a varrida faz pouco jus ao trabalho de um time e tal, que chegou nos playoffs e tal, sabe? Mas não sei se há muito o que fazer nesse sentido. Eu acho que eu acho que serve pelo menos como um ponto de exclamação para essa jornada de crescimento do Celtics e também para acabar com o eterno menosprezo que foi feito a temporada inteira com a temporada do Celtics. Porque joga no leste, porque enfrenta esse, enfrenta aquele, agora, porque é campeão, não enfrentou ninguém. Sinto muito, gente. O banner vai estar lá em cima, é o 18º título, para a história vai assim, a história paga contexto, eu sempre falo isso, paga contexto, daqui 20 anos se você chegar, mas aquele Celtics de 2024 feitou ninguém, o jovem vai para de ser chato, pô, foi campeão e tal, campeão é campeão, é título, e ele tá certo, e geralmente ele tá certo, é quem fica procurando asterisco que tá errado, porque não existe asterisco, né, não existe isso, título é título, não há o que discutir. Agora, assim, eu quero voltar em um ponto que falou lá atrás, o Mastro e o Matheus estavam falando sobre isso, sobre o Jason Kidd. Eu isento o Jason Kidd um pouco do Tim Hardaway no fim do jogo, sabe por quê? Porque o Dallas precisa botar alguém em quadra, e assim, não tem, cara, tem que botar alguém ali, entendeu? Se é o Dante Exum que coloca, todo mundo falando, olha lá o Dante Exum no fim do jogo em quadra. Se botasse o Josh Green, o Josh Green que não tá bem, não sei o que, ele lá em quadra. Então, assim, tem que botar alguém. Infelizmente, o Jason Kidd tá pego de calça curta, e o elenco punch na mão. O Josh Green seria melhor, mas assim, o time seria mais baixo ainda, então complicado, contra o time mais alto. E assim, sabe, eu me compadeço com o Jason Kidd unicamente nesse ponto, porque eu acho que em todo o resto não há defesa pro que ele fez, mas nesse ponto aí eu só acho que tinha que ter algum quadro, então não tinha o perfeito. Ainda assim, Tim Hardaway Jr. teria 15 minutos no jogo. Teria, é isso mesmo. Então, mas sabe qual é o ponto? Não. Por que ele não estava jogando? Porque quem estava jogando era o Jaden Hardy.
E ok, o Jalen Harden, não que o Jalen Harden seja a solução dos problemas do Dallas. Mas nestes playoffs, ao menos, o Jalen Harden jogou muito melhor do que o Tim Hardaway Jr. jogou. Assim, em todas as séries. Por muito. Eu consigo, mas aí eu vou discutir, eu vou com vocês. Eu consigo entender por causa da questão da altura. Ele já tá enfrentando um time que a questão da altura ia matar o Dallas de qualquer jeito, assim, sabe? Eu acho que esse é o pensamento. Então, eu acho que assim, é muito baixo. É muito fora de questão botar o Jaden Harden no fim do jogo com esse pessoal. Embora eu concordo no fim das contas. Se Tim Hardaway Jr. não pode ter 15 minutos nesse momento da temporada, ele não pode jogar nesse momento da temporada, agora o cara tem que botar alguém em quadra. Todo mundo deixando ele na mão. Então é complicado. Inclusive ele tá deixando ele na mão, ele próprio na mão, com o péssimo trabalho que ele tem feito em alguns momentos dessas finais, sabe? É muito contestável a questão de rotação dele. Agora, ele tem que ter uma rotação. Esse é o grande problema. Então, o Max Kleber tá mal. Não pode deixar 48 minutos em quadra, sabe? É complicado. E só nisso que eu isento. De resto, eu não tenho muito a defender de Jason Kidd, não. Aliás, não só nessa série, mas como um todo. Senhor Gustavo Freitas, vou ter que elaborar um pouco mais agora, porque eu tomei uma dura do Ricardo Stabolito aqui, ao vivo. Ele ao vivo não, o né? Quê? O que? Contar o quê? Mas contou, como sempre, Ricardo Stabolito. Mastor, eu vou pegar um ponto do Ricardo. Ó, a sirene do clubismo. Sirene do clubismo tocando. Aqui. Eu vou pegar um ponto aí que o Ricardo falou, que é temporada regular, etc, etc. Eu sou um daqueles que fala que playoff é outro esporte em relação à temporada regular. Vendo o Doncic jogar a cabeça para cima toda hora e o juiz não apitar falta, eu tenho mais certeza disso. E aí eu pego agora o Boston Celtics, e aí eu vejo que a diferença ainda ficou maior, Mastur. Porque aí é que eu senti que o Boston Celtics está mais preparado ainda para jogar playoffs. E o Dallas Mavericks achei mais ainda um time de temporada regular. Um time que, né, na hora dos playoffs ali, os jogadores não conseguiram performar porque a temporada regular realmente é mais fácil de se jogar, isso aí é meio que óbvio. Mas você acha também que a diferença aumentou? Você acha que o Boston Celtics ficou ainda melhor na hora que precisou mostrar força, talento, competitividade no geral? Ou seja, é um time ainda mais cascudo, melhor ainda nos playoffs do que já tinha sido na temporada regular? Greg Popovich ensinou isso pra gente. Lá atrás, quando ele começou a poupar jogadores aqui e ali, o pessoal reclamava, e aí o Spurs jogava meia boca, chegava nos playoffs, todo mundo inteirão, todo mundo matando a pau, fazendo do adversário o que bem entendesse. Tim Duncan jogando 28 minutos na temporada, chegava nos playoffs, jogava 36. Cara, é isso, é uma outra realidade. Dallas não era um time de ir profundamente nesses playoffs, não era. As trocas que aconteceram lá na trade deadline, elas ajudaram bastante e mudaram a percepção do resto do time. Falaram, opa, aqui funcionou, aqui deu liga. Ainda não é perfeito, mas melhorou bastante. Tanto é que Dallas sai ali de sexto, sétimo, brigando ali no play-in e começa a subir posição, começa a subir. O time fala assim, é o underdog, né? Não era o favorito. Tudo bem, ele realmente não era favorito a ser campeão. Em momento algum ele foi favorito a ser campeão desde o início da temporada. Vamos colocar isso. Se tivesse sido mantido o mesmo elenco com Grant Williams e tal, faltava altura, faltava defesa. O time não era bom o suficiente. Dallas, a gente já estaria falando que está em Cancún há muito tempo. Há muito mais tempo. Só que agora não. Houve uma mudança. As marcações da arbitragem
obviamente, também são outras. Eles não vão marcar qualquer coisinha a que o cara levanta a cabeça para cima e começa a pedir falta. Isso não vai funcionar em playoffs, principalmente em finais. O cara encostou nele. Putz, em temporada regular, sim. Beleza, dá para ir lá e ir arrastando o jogo. Nas finais, não, amigo. As coisas são diferentes. Então, por que o Joel Embiid, eu adoro o Embiid, por que ele reclama de forma mais veemente na época dos playoffs? Porque ele não tem a mesma facilidade que tem durante a temporada regular. Aquelas marcações de temporada regular, elas são chatas, mas de fato algumas são faltas, outras, né? Só que nos playoffs, para aquilo ser falta, tem que ser muito mais, sabe? E aí você pega os dois trabalhos. O trabalho na temporada passada, o Dallas, Mark Cuban pagou, se eu não me engano, $500 mil de multa por tancar nos últimos jogos. Mas por que isso? Para não deixar a pique ir para o New York Knicks. Fez bem. Recebeu o Lively, era o cara que eles queriam. Altura, tamanho, defesa, legal. Parabéns. Só que se você olha para o Celtics como é que estava, não estava fazendo isso, estava brigando Tá, beleza, saiu perdendo 3-0, empatou 3-3 em casa no TD Garden, com a chance de ir para as finais e perdeu para o Miami Heat. Beleza, acontece. Ia fazer história, poderia. Só que o Celtics vem de um trabalho consistente há muito tempo. O Matheus citou aí que era Kemba Walker, Marcus Smart, Gordon Hayward, não sei o que lá, Tristan Thompson, Evan Fournier. Esse time foi sendo moldado. O Brad Stevens caiu para cima, ele deixou de ser técnico e virou GM. O time foi moldado de acordo com o que ele queria, de acordo com o que depois o Joe Mazzulla queria. Ótimos arremessadores, mas ótimos jogadores que tenham capacidade de defesa. E foi feito. Foi feito. E hoje o Celtics, se você... Poxa, beleza. Que pena que o Nuggets não está aí, disseram alguns. Tá, tudo bem, mas o Nuggets não passou do Timberwolves. Que pena que o Timberwolves... Não, mas o Timberwolves também não passou do Mavs. Então ganhe o seu negócio primeiro para depois ser reclamado aqui. Não adianta ficar reclamando. Porque... Não. Quem chegou na final, irmão. O Mavs é o pior finalista. Cara, leve isso para você, mas, irmão, não dá. Hoje, o trabalho do Dallas, você vê um esboço de alguma coisa. Não é o cavalo que apareceu em cima do telhado. Não, as coisas foram acontecendo, mas se você trabalhar direitinho, igual o Júnior falou, fazer trocas, bons movimentos na off-season, você tem chances de ir criando um núcleo para, de repente, falar assim, em 2, 3 anos, esse time realmente é candidato a título. Hoje não é. Chegou na final, mas era candidato a título? Não era candidato a passar nem da primeira fase. E passou. É o underdog, beleza. Quem tem o trabalho mais consistente? Tá aí, 3-0 rumo a 4-0. Rumo a varrida e um time tá chegando ao 18º título. Então, começa por aí. Agora, cara, é legal o ambiente de final, é legal o ambiente que você tem um cara que, tecnicamente, eu acho o Luka Doncic melhor do que todo mundo que está em quadra. Ele é capaz de coisas mais espetaculares do que todo mundo que está em quadra. Só que do lado dele ele olha e fala, opa, peraí, caceta, e o resto? Não tem. Daí é o trabalho de diretoria, de técnico, etc, que aí a gente está amassando barro. Acabou, então, a amassada de barro. Não temos mais tempo para amassar barro hoje. Ricardo Stabolito, vou deixar você por último. Vai ficar de castigo agora. Matheus, muito obrigado, Matheus. Valeu pela participação. Seus destaques finais, garoto.
Obrigado aí para todos os ouvintes que acompanharam, rapaziada, pelo debate. Só um pontinho antes para terminar. Eu acho que a gente também tem que falar que qualquer time que estivesse na posição do Dallas Mavericks nesse momento, talvez tivesse a mesma discussão que a gente está tendo hoje. Então, talvez olhar pela régua do Celtics, que é o time que desde 2008, quando ganhou seu título com Kevin Garnett e Chris Ray Allen, está nos playoffs em 17 dos 18 anos, talvez não seja o melhor espectro para se olhar, né? Acho que Dallas fez um bom trabalho de recuperação com o Nico Harrison, afins com o GM, fazendo as trocas e tal, mas é como o Mastor disse também, era um time que talvez podia parar na primeira rodada e acabou nas finais. É um trabalho de longo prazo que agora precisa vir, porque o próprio Boston Celtics é a prova de que mesmo a longo prazo é muito difícil ser campeão. Em 18 anos eles ganharam um, lá em 2008 não ganharam mais. Então acho que é o ponto final. Tudo bem. Júnior, valeu pela estreia aqui no Jumpercast. Venha mais vezes, Jumpercast, que é esse podcast patrocinado e apoiado pela SportsBet.io, Júnior. Eu que agradeço, cara, a oportunidade. Sempre que quiser, estamos aí à disposição. Mastor tá ligado. Tá ok, então. Júnior, obrigado. Gustavo Freitas, valeu, meu garoto. Feliz com o Celtão. Triste que a temporada tá acabando, mas feliz com o Celtão. Seu destaque final, meu garoto. Meu destaque final vai pro Corinthians, cara. Que dó do Corinthians, que dó do Timão. Que dó do Timão, velho. Que dó. Desculpa, é só isso. Eu não tenho nada contra o Corinthians. Nada contra o Corinthians. Eu tô com dó do Corinthians. Pô. Reações ao vivo e nos bastidores aqui desse comentário do Mastor, viu? Que vocês não conseguem ver. Eu deixei o Ricardo... O Vitor tá mandando aqui. Desnecessário. Seu time tá abaixo do meu. Tá mesmo, eu sou o torcedor do Fluminense, o que eu posso fazer? Por isso eu tô com dó do Corinthians. Eu deixei o Ricardo para o final porque eu achei que ele ia bagunçar o resto aqui das considerações finais ao falar de Regis Tadeu, alguma coisa assim, mas não adiantou. Tinha que ter sido o Mastor. Mastor que bagunçou o coreto aqui hoje. Meu amigo Ricardo Stabolito, seu destaque final. Fica um abraço aí para todo mundo que acompanha o Jumper, pro Júnior também, que esteve com a gente hoje. E... engraçado, né? Eu não vou falar do Regis Tadeu hoje, porque o Regis Tadeu eu tô pra ver o vídeo do John Textor dele. Eu quero analisar com calma o vídeo do John Textor dele. Quase não saiu, John Textor dele, pra ver se ele chegou a uma conclusão, se ele é uma voz legítima, um leviano irresponsável, né? A gente vai ver aí a partir do vídeo dele. Mas o meu destaque, na verdade, final, Vini, é que nesses últimos tempos eu fiquei muito orgulhoso do Brasil. Fiquei muito orgulhoso do Brasil, porque veio ao meu conhecimento a existência dessa criança, o Mini Toretto, né, que é um moleque que os pais simplesmente compraram a ideia. Ele é idêntico ao Toretto, ele é idêntico ao Vin Diesel, o moleque. E os pais compraram a ideia. Tipo, os pais vestem essa criança de 5, 6 meses com regata, sabe? Com regata branca, com o colar de cruz. E assim, cara, eu tô muito orgulhoso, cara. Eu não consigo nem explicar o quanto de orgulho eu sinto do Brasil, porque essa criança nasceu num território nosso. Essa criança é do Brasil, cara. Essa criança é nossa. Entendeu? E eu tô orgulhoso demais de falar que o Mini Toretto é nosso, entendeu? É isso. Aqui é Brasil, né? Como é que é? É isso é Brasil? Aqui é Brasil, a frase do filme. Aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. Boa lembrança, né? O Vin Diesel com 50 homens fortemente armados do lado dele na favela, né? Diz Brasil! 50 homens casuais fortemente armados. Detalhe importante. Bom, e fica o abraço pro Mini Toretto aí, que as crianças que... É o Brasil de 2024, o Brasil que a gente quer em 2024 é o Mini Toretto. Muito bem, garotos.
Eu faço isso para ele não derrubar vocês, depois aí ele me derruba. Agora eu que não consigo falar. Mas vamos lá. É JumpperBrasil.com. É Jumper Brasil nas redes sociais, com oferecimento e apoio da SportsBet.io. Temos Gancho Cast para falar de NBB, temos as nossas redes sociais e também as transmissões do NBB. Tem final hoje, é Flamengo e Franca, pode valer título. Continue acompanhando, então, Jumper Brasil, continue acompanhando as nossas redes sociais. E semana que vem estamos aqui para dar mais uma pincelada geral nessas finais da NBA e já pensar no que vem por aí. Afinal de contas, já tem draft daqui uns dias, já tem período de trocas, tem muita coisa. A NBA não para mesmo após os jogos e você fica sabendo de tudo em JumperBrasil.com. Eu sou o Vini Donato e estive aqui, agora eu vou fazer igual o Ricardo, estive aqui com esse grupo maravilhoso hoje, sem citar nomes, e até a próxima, meus garotos. Um grande abraço, valeu demais!